Homens que agridem mulheres começam a sentir no bolso o peso dessa covardia. O INSS tem entrado com ações na Justiça para fazer os agressores devolverem o dinheiro que o Instituto tem gastado com auxílios ou indenizações pagas às famílias das vítimas. No interior de São Paulo, um homem que assassinou a mulher foi condenado a ressarcir todas as despesas com a pensão da filha dela. Veja a reportagem de Letícia Lagoa. Esta estrangeira, que pediu para não ser identificada, foi mantida em cárcere privado na casa do ex-companheiro em São Paulo. Sofreu maus tratos e ameaças de morte. Eu passei durante 8 anos ao lado dele, mas ele não me deixava sair na rua, né? Então ele sempre dominava a gente, né? Eu falei, eu quero separar de você. E ele falou assim, se você quer ir embora, você vai, não vai ir daqui, não vai sair, eu te mato. Além do medo, ela não conseguia se comunicar, não falava o português, mas pediu ajuda e foi encaminhada para uma das 9 delegacias de defesa da mulher da capital paulista. A partir do momento em que elas fazem o boletim de ocorrência, é instaurado inquérito. Caso haja provas suficientes, esse agressor ele é processado criminalmente. E isso aí já foge da esfera de competência da vítima. Então, ainda que ela tenha perdoado o agressor ou não queira mais a sequência, é algo que interessa ao Estado. Então, o Estado processa esse agressor. Então, o número de agressores hoje condenados por lesão corporal aumentou significativamente a partir dessa mudança de concepção. Mesmo depois da criação das leis Maria da Penha e do feminicídio, que punem os agressores, o combate a este tipo de violência no Brasil parece não ser suficiente. 8 mulheres morrem todos os dias e pelo menos 30% delas são assassinadas pelos atuais ou ex-companheiros. Estatísticas que colocam o país em 5º lugar no ranking entre os que mais matam mulheres no mundo. O que acontece é que é comum que a vítima se veja presa nesse ciclo. E aí ela seja agredida, mas no momento seguinte ela volta para essa lua de mel. O agressor pede desculpa, diz que vai mudar, que aquilo não vai acontecer de novo. Então precisamos de ações, não só da assistência social, não só da saúde, onde muitas vezes é percebido primeiro o atendimento de uma mulher vítima de violência, mas também das outras políticas que são necessárias para a mulher romper com o ciclo. Além de responder criminalmente, o agressor já começou a sentir no bolso as consequências. É que o INSS tem cobrado na Justiça Federal os benefícios pagos às vítimas de violência doméstica. Isso quer dizer que tudo que o governo gasta com as mulheres que ficam com sequelas, inválidas ou deixam filhos órfãos está sendo cobrado dos ex-companheiros. A Advocacia Geral da União entrou com uma ação regressiva contra um borracheiro que confessou ter matado a ex-mulher. O caso aconteceu em Sorocaba, interior paulista. Ele foi preso e a filha da vítima, que na época era menor, passou a receber do INSS pensão por morte. O pedido na ação regressiva é o ressarcimento de toda a despesa pública suportada em virtude do cometimento desse ilícito. É importante salientar que, apesar de o INSS pagar esse benefício, quem custeia a Previdência Social é toda a sociedade. Então é a sociedade como um todo que está tendo esse prejuízo. Então, num primeiro momento, esta ação regressiva visa viabilizar este ressarcimento. Este juiz federal que analisou o processo condenou o autor do crime a ressarcir todos os valores pagos pela Previdência Social à filha da mulher assassinada. Quando ele pratica um ato ilícito, surge a possibilidade da responsabilização civil, né? Então, se os cofres públicos estão arcando com aquele ato ilícito praticado por ele, ele tem o dever de recompor esse valor que foi pago. Então, durante esses 5, 6 anos em que houve esse pagamento, ele tem o dever de recompor esse valor, não transferir para a sociedade pelo ato ilícito que ele praticou. O homem recorreu da sentença e o processo ainda será analisado pelo Tribunal Regional Federal em São Paulo. Até agora, os procuradores já entraram com pelo menos 14 ações com base na Lei Maria da Penha. E a expectativa é que esse número aumente.
Nós verificamos, por exemplo, em termos de acidente de trabalho, nós temos em torno de 2.500 a 3.000 mortes por ano no Brasil. Casos de feminicídio, as estatísticas registram 5.000 casos de morte de mulheres. Então, de fato, é um cenário bastante prejudicial, um cenário bastante drástico que impõe o implemento de medidas, e a Advocacia da União está tentando concretizar essa eficácia punitivo-pedagógica para reduzir esse número de violência doméstica. É lógico que você nunca vai trazer a vida daquela pessoa de volta, você não vai trazer o convívio da mãe com a filha, você não vai trazer tudo isso, mas pelo menos você está tentando demonstrar que esses atos não devem ser praticados, e se forem praticados ele é coibido com um pulso forte pelo Estado. A cada hora, cerca de 500 mulheres são agredidas no país. As que conseguem sobreviver procuram amparo em abrigos públicos quando não têm para onde ir. Na cidade de São Paulo, há 5 centros de acolhida especial que ajudam na recuperação delas. A gente tem casos que a mulher consegue em 3 meses a se organizar para autonomia, é feito contato com familiares, a família vem e dá suporte, e outros casos que se estendem por 1 ano e meio, e que é muito difícil porque o problema, a violência foi a culminância de uma série de vulnerabilidades que ela sofreu desde a infância. Então, por isso que é importante que o trabalho comece na escola. A criança entrou para a creche, ali precisa se começar a trabalhar o núcleo familiar. É importantíssimo que se trabalhe a família inteira, homem, mulher e filhos. Porque sem este trabalho conjunto, você não quebra o ciclo de violência. A estrangeira, que mostramos no início da reportagem, recebeu medida protetiva e foi encaminhada para esta ONG sem fins lucrativos na periferia da capital. Eu não quero voltar para ele. Ele é muito mal para mim. E para minha filha também não quero. Eu só quero a guarda da minha filha, né? Acho que esses casos estão ocultos, né? E as mulheres agora estão tendo, pelo menos, como procurar um espaço para se orientar. E para poder decidir o que fazer. Hoje a gente está tentando entrar num fluxo diferente. Então, assim, porque esse tipo de problema nunca é algo que aconteceu uma vez ou outra, né? Então, é algo que muitas vezes é cíclico e crônico. Então, ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de se orientar para poder realmente decidir o rompimento e a superação dessa situação. E é o que elas mais querem: recuperar a autoestima, ter paz e recomeçar a vida. Aprendi que eu tenho muito valor, aprendi que eu posso ser uma mulher fantástica, aprendi que eu sou forte, muito forte, porque apesar de tudo que eu ouvi, tudo que me causou mal, hoje eu consigo conviver com isso muito bem, já não me afeta mais, porque ele sempre fazia eu acreditar que eu não era nada.